Olá, tudo bem com vocês? Como é que vai? Como é que vão os estudos de biologia? Como que vão os estudos de histologia, né? Estudo dos tecidos vegetais, animais, né? Todos os tipos de tecidos. Não posso dizer monedas, porque bactérias não têm tecidos. Não posso dizer protistas, porque protozoários não têm tecidos, né? Quem tem tecidos são os seres vivos que possuem mais do que uma célula, né? São pluricelulares, e aí o conjunto de células e o conjunto de sistemas vão formar tecidos, tá? Então vamos lá, vamos falar dos tecidos vegetais, né? Então uma célula vegetal, né, possui várias estruturas e nós vamos estudar estas várias estruturas ao longo do tempo. Hoje vocês não precisam memorizar nem se preocupar, eu só estou dando exemplo dos diversos tipos de organelas que estão dentro de uma célula vegetal. Nem todas as células vegetais, lembra-se, biologia sempre tem exceção e eu nunca posso afirmar todos, né? A maioria ou alguns, né? Então a gente tem que ter sempre muito cuidado com isso. Nada de afirmações que depois vocês não possam comprovar, tá? Então tecidos são conjuntos de células de mesma origem que desenvolve uma função. Então lembra que eu falei para vocês que as células se multiplicam, se dividem por meio de mitose, por meio de meiose, isso nós vamos ver num outro capítulo, num outro momento, mas são células que vão se dividindo. De uma célula eu tenho duas, de duas eu tenho quatro, de quatro eu tenho 8, de 8 eu tenho 16, e vão se dividindo. E elas são iguais, elas são exatamente iguais. E por serem exatamente iguais, elas vão formar um conjunto de células iguais. Então elas vão formar um tecido. Este tecido vai se diferenciar mais para frente e vai de repente ter uma característica específica, seja de proteção, de revestimento, de suporte, de estrutura, de condução, né, de respiração, tá? Então, é um conjunto de células iguais, oriundas de uma mesma célula, com a mesma característica, com a mesma informação, e que então vão formar um tecido, né? E esse estudo desses tecidos a gente chama de histologia. As células vegetais se diferenciam das dos animais, claro. Lembra nas aulas que eu falei sobre a diferença entre o reino animal e o reino vegetal, que no reino vegetal as células, os vegetais tinham capacidade de produzir seu próprio alimento, e nos animais, os animais não têm capacidade de produzir seus próprios alimentos. A gente vai ver nas próximas aulas que isso deve-se à presença de algumas organelas nos seres vegetais que não estão presentes nas células animais. E também dentro dos próprios vegetais e também dentro dos próprios animais, as células se diferenciam. Umas têm umas organelas, as outras têm outras organelas, tá? Mas, de antemão, eu olho para uma célula vegetal, eu olho para uma célula animal e eu identifico algumas estruturas, algumas organelas que eu já posso dizer, esta aqui é animal, esta aqui é vegetal, como, por exemplo, a presença de mitocôndria, a presença de cloroplastos, que vão fazer a fotossíntese, né? Os animais não têm isso, pessoal, tá? Ok? Certo? E não tem outras estruturas aqui, mas por enquanto, se vocês procurarem por cloroplastos, mitocôndria, opa, aqui é uma vegetal, opa, aqui não é uma vegetal, é um animal, tá? Então, principais estruturas celulares. As células vegetais possuem parede celular, envoltório composto de holosselulose, dando forma e suporte à célula. O que são holosseluloses? Então, dentro das celuloses, que são tipos
de estruturas dos tecidos, nós temos hemicelulose ou semicelulose, olicelulose, que são várias moléculas de celulose, tá? E isso varia de acordo com a cadeia de carbono. Então, a holocelulose representa tanto a semicelulose ou a hemicelulose quanto a oligocelulose, tá? Então, para a gente não falar oligocelulose, hemicelulose, a gente fala holocelulose, todas, tá? Tá certo? Então, os vegetais têm celulose. Esta é uma outra característica que diferencia os vegetais dos animais. Os animais não têm celulose, tá? Nós não temos celulose, só os vegetais que têm celulose, tá? Vacúolo de suco celular, espaço delimitado onde são armazenadas substâncias diversas, como água, açúcar, sais minerais, pigmentos, né? Formada por uma membrana lipoproteica. Então aqui mais um conceito. O que é lipoproteica? O que é uma membrana? Uma membrana é diferente de uma parede celular. E nós vamos ver isso mais especificamente mais para frente. Tá? Mas uma membrana lipoproteica significa uma membrana que é formada por moléculas, por elementos lipo, que sempre a palavra ou o prefixo lipo vai definir gordura, proteica, sempre proteína. Então, nós temos lipoproteicas, membrana formada por gordura e proteína, tá? Ok? Nós temos outros conceitos, aos poucos nós vamos revendo todos esses conceitos, tá? Cloroplastos, orgânulos citoplasmáticos que possuem o pigmento clorofila, responsável pela fotossíntese. Quer dizer que sem cloroplasto não tem como fazer fotossíntese? Não, tá? Então eles são os responsáveis por absorver a energia solar, a energia do que vem do Sol, transformar esta energia, pega o CO2, pega a água e transforma isso em glucose ou glicose, tá? Plasmodesmos, né? Pontes de união intercelulares que permitem a troca plasmática. Então, entre duas células existem plasmodesmos, que são estruturas que permitem a união de uma célula com outra e a troca de conteúdos citoplasmáticos. Então, se uma célula, de repente, está mais na superfície, ela sofreu um ferimento, ela começa a vazar água, perder suas organelas, a outra célula que está em contato com ela vai tentar mandar para ela a água para mantê-la viva, né? E assim sucessivamente. Então, esses plasmodesmos fazem a comunicação entre os citoplasmas e permitem as trocas nutricionais, gasosas, de águas hídricas, né, entre as células, tá? Há tecidos meristemáticos nos vegetais jovens e permanentes adultos. Então, nós vamos ver lá, quando a gente estudar essas estruturas do caule, as estruturas da raiz, dos galhos, nós vamos ver onde ficam os meristemas primários e secundários, tá? Que são meristemas jovens, né? Ou os permanentes nos adultos, tá? Então, meristemáticos, tecidos meristemáticos, tecidos permanentes, então nós temos de revestimento, fundamental e vasculares. Então nós temos aqui os exemplos de xilema e fluema, que são vasculares, por quê? Porque transportam a seiva de cima para baixo da planta. Sobe seiva bruta, desce seiva elaborada. Lembrem sempre disso, tá? Parênquima, colênquima, esclerênquima, que formam a estrutura da célula, o conteúdo da célula, dão a estrutura celular, né? Epiderme suber, protegem as células do vegetal, né? Protegem contra ataque de agentes patogênicos, agentes danosos, a perda de água, a perda de gases, né? Então,
São tecidos de revestimento, tecidos fundamentais e tecidos vasculares, tá? São esses 3 tipos de tecidos permanentes nos vegetais. Qualquer vegetal que você olhar vai ter esses 3 tipos de tecidos, tá? Então, meristemáticos estão relacionados ao crescimento e à formação da planta. Permanentes adultos são diferenciados para compor 3 sistemas de revestimento fundamental e vascular. Já mostrei aqui para vocês. Realizar as funções de proteção, sustentação, condução de seiva, né? Preenchimento, fotossíntese e armazenamento, tá? Armazenam o quê? Armazenam nutrientes, armazenam energia, armazenam alimento para a própria planta, tá? Crescimento das plantas através dos meristemas embrionários, né? Tá? É o crescimento da planta, como que acontece? Atuam nos demais tecidos das plantas. Quem? Os meristemas primários. Então, todos os tecidos das plantas, ou todas as pontas das plantas, sempre vão ter um meristema primário, que é por ali que a planta cresce, tá? Okay? Seja lá na raiz, seja lá no ponto da copa da árvore, seja na pontinha dos galhos, né? Então a planta vai crescendo em altura, em largura, em copa, em dimensão, isso tudo graças aos meristemas primários que estão presentes nos tecidos das plantas. São células indiferenciadas, né? Tá? Então estão ali não tão diferenciadas ainda porque estão só sofrendo multiplicação, né? Com alta capacidade de divisão, multiplicando, dividindo-se, vão se dividindo, formando mais e mais células, e aí vão gerando os seus elementos de acordo com a posição onde elas estão na planta, né? Então aqui nós temos exemplo de meristema apical do caule, como eu falei para vocês, meristema apical da raiz e as gemas nos galhos das árvores, tá? Nós vamos ver isso tudo com mais calma mais para frente. Possuem paredes celulares delgadas, citoplasma abundante, núcleo volumoso e vacúolos poucos desenvolvidos ou ausentes. Nós vamos ver também mais para frente qual é a função dos vacúolos. Troca de gases, né? Respiração da planta. Então nós vamos ver todos esses tipos de tecidos mais para frente e aí vocês vão entender melhor as funções desses tipos de tecidos, tá? Ou dessas estruturas da célula. A planta cresce em 2 sentidos, longitudinal pelo meristema primário, ou para baixo ou para cima, né? Ou os galhos, né? Para baixo e para cima. Os galhos, na verdade, crescem só em uma direção, eles não têm raiz, só a raiz que vai crescer para baixo. Ou transversal, que é em espessura, então plantas que engrossam. Lá na aula anterior eu falei sobre as plantas angiospermas, monocotiledôneas e dicotiledôneas, né? Então nós temos as monocotiledôneas que tem um cotilédono e as dicotiledôneas que tem 2 cotilédones. Nós vamos ver que tem tipos de engrossamento. As monocotiledôneas com um cotilédone, tipo grama, cana de açúcar, trigo, capim, né? Tá? Não possuem meristema secundário, não possuem engrossamento, só possuem meristemas primários, tá? Já uma árvore, uma araucária, um pinus, um eucalipto, um flamboyão, um ipê, uma aroeira, um pessegueiro, uma laranjeira, um pé de abacate, um pé de mamão, já possuem meristemas secundários e por isso eles vão então engrossar, eles vão fazer aquele tronco daquela largura, daquela dimensão que vai também produzir madeira para a gente, tá? O longitudinal é realizado pelos meristemas primários. Então, o que eu falei, o meristema primário, ou crescimento longitudinal, é formado pelos ápices
da copa, do ponto do ápice da meristema apical, da copa, né, do caule, e o meristema apical da raiz. Então ela vai crescer nesse sentido. Os meristemas secundários vão fazer a planta crescer no eixo transversal, engrossando a planta, tá? Que é os meristemas secundários, tá? As regiões apicais de caules e subapicais das raízes, né? Então nós temos protoderme, fundamental e procâmbio, isso lá nas raízes, que por meio da diferenciação originam os tecidos primários da planta. Protoderme ou epiderme, fundamental, parênquimas e sustentação, então preenchimento e sustentação, né? Colênquima e esclerênquima. Procâmbio, primários de condução, que gera então o xilema e fluema, que vão ser responsáveis pela condução da seiva bruta e elaborada. Então aqui novamente nós temos os 3 tipos de meristemas, de revestimento, fundamental e vascular, tá? O que é o caliptrogênio? O meristema primário que forma a coifa da raiz. Então vocês estão vendo aqui neste desenho. Neste desenho existe uma coifa, que é como se fosse uma proteção da ponta da raiz. A isso a gente chama de caliptrogênio, é onde está esse tecido, é como se fosse uma capinha mesmo, uma toquinha da ponta da raiz, tá? É chamada de caliptrogênio. Tá? Então nós temos a protoderme, o meristema fundamental, e o procâmbio, por onde sobe e desce a seiva, tá? Numa raiz nós vamos encontrar uma região de crescimento, uma região lisa, uma região pilífera e uma região de raízes secundárias, tá? Então nós vamos ver, quando estudarmos as raízes, para que serve cada uma dessas partes da raiz e como que ela se desenvolve, tá? Já nos meristemas secundários, que são os responsáveis pelo engrossamento da árvore, né? Nós então temos relacionados com o crescimento secundário ou em espessura, principalmente nas angiospermas, como eu falei para vocês, dicotiledôneas ou nas gimnospermas. Então todas as gimnospermas têm crescimento secundário. Angiospermas somente as dicotiledôneas, aquelas plantas que quando surge o embrião ele tem 2 cotilédones, tá? Então são dicas para vocês lembrarem, certo? Nas angiospermas monocotiledôneas, em geral, não há esse tipo de crescimento. Em geral, eu não posso afirmar, pessoal, eu não posso dizer, assegurar que todas, mas na grande maioria, 99,9%, vai depender do ênfase de como o autor apresenta para vocês a situação do problema, tá? Esse crescimento surge a partir do processo de dediferenciação, ou células adultas que se diferenciam, tá? Então são células que acontecem na época adulta da planta e que então vai gerar o crescimento secundário, tá? Então é um processo chamado também de dediferenciação. Por quê? Porque nós tínhamos o meristema primário que gerou o crescimento longitudinal e agora nós temos o meristema secundário que vai gerar o crescimento transversal, o engrossamento, o espessamento do organismo, tá? Então aqui só para vocês saberem, mas nós também vamos tratar isto em uma outra aula adequadamente, os tipos de tecidos que nós temos que compõem o meristema secundário, tá? Ok? Então o meristema secundário, células da casca, ao se diferenciarem, dão origem ao meristema secundário, chamado felogênio, que está aqui, ó, esta camadinha fininha, transparente, aqui está pintada de vermelho, mas ela é transparente, assim como o câmbio também é transparente, tá? Células do cilindro central dão origem ao câmbio, então células do cilindro central, que é essa parte amarela, dão origem ao câmbio. E aí o felogênio se divide formando para fora o suber, que é a casca da árvore, que ela parece um tecido
na cortiça, né? Parece uma coisa assim mais grosseira, né? Então é o tecido morto. E para dentro o feloderme ou a epiderme, tá? Certo? Então assim vai fazendo a planta engrossar, né? Então suber mais felogênio mais feloderme é chamado de periderme. Então suber mais felogênio mais feloderme é chamado de periderme. Todos esses três elementos formam a periderme. Deixa eu só limpar aqui para vocês, tá? Ok? Então agora, novamente, aqui nós temos um desenho, uma característica do meristema secundário e eu quero chamar a atenção do câmbio. O câmbio é importante por quê? Porque ele forma para fora o floema e para dentro o xilema, tá? Então, no câmbio, que é no cilindro central, então na parte amarelada escura, bem na divisa dela, formará para fora o floema secundário, que é responsável por trazer a seiva elaborada lá da copa das árvores, onde estão as folhas, a área verde da planta, da árvore, que faz a fotossíntese a partir da seiva bruta. Ele vai trazer para baixo até a raiz da planta, até outras partes da planta que necessitam a seiva elaborada, tá? E para dentro ele vai formar o xilema. O xilema é responsável por levar água mais sais minerais, ou seja, seiva bruta, até a copa das árvores, tá? E para dentro o xilema secundário, ou lenho. Então, lá no meristema primário, nós temos floema primário e xilema primário. Aqui, como nós estamos falando do meristema secundário, nós estamos falando de xilema secundário, floema secundário. Não confundam, não misturem. E lembre-se que se eu estou falando de crescimento secundário, é porque a planta engrossa, tá? E aí nós aqui temos o esquema do feloderme, que eu já falei para vocês, felogênio e suber, que é a casca, e esse trio compõe a periderme, né? Então nós temos o floema em azul, floema para fora, o câmbio em amarelo e o alburno e o cerne nessas duas cores. Por que nessas duas cores? Porque o alburno é como se fosse um xilema mais novo, tá? Não está tão lignificado, não está tão impregnado, né? E o cerne já é uma madeira mais sólida, já está com todos os seus vasos entupidos pela formação de lignina ou por outros extrativos que impedem que a seiva bruta circule. Então a seiva bruta vai circular somente por o alburno, tá? O xilema já não circula mais nada, tá certo? Ok? Então isso é importante vocês entenderem e lembrarem e memorizarem, tá? Células meristemáticas se dividem continuamente, então essa é a característica da célula meristemática. Divisão, 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 divisão o tempo inteiro, está se dividindo, né? Para isso precisa de muita energia. Determinando o crescimento, porém algumas delas param de se dividir e passam a formar os tecidos adultos das plantas, que é a diferenciação. Então algumas células chegam a um certo momento não se dividem mais, elas apenas se diferenciam, tá? Para fazer uma função específica dentro do vegetal, tá? Os tecidos adultos se especializam em várias funções, dificilmente se dividem. Então, dificilmente um tecido adulto se divide, mas ele sim se diferencia para o revestimento, para o tecido fundamental, para o tecido vascular, né? Tá? Sempre lembrar desses três tipos de tecidos presentes no vegetal. Ok? Tá, aqui eu tenho um esquema para vocês, né, de tecidos, certo? Mas isso aqui vocês não precisam olhar agora, só perceber que isso tudo, tá? Tudo isso aqui veio de uma única célula que quando adulta, então, se diferenciou
e se formou desta forma, tá? Então aqui nós temos parênquima lacunoso, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, a epiderme, epiderme superior, epiderme inferior, vacúolos, que mais? Pelos da epiderme, feixes condutores, né? Uma camada de cutícula para evitar a transpiração ou a perda excessiva de água. Tá? Isso aqui tudo nós vamos ver com mais calma em outras aulas. É só um exemplo para mostrar para vocês como as células se diferenciam. Tá? Epiderme. Então, o epiderme é o tecido de revestimento, é o tecido que protege o corpo do indivíduo, seja ele animal ou vegetal. Mas como nós estamos falando do vegetal, vamos pensar no vegetal. Então, o tecido de revestimento protege as partes jovens da planta, células vivas, normalmente aclorofiladas. O que? As células jovens? Não, a periderme. Lembra? A casca é marrom, né? Algumas plantas possuem um caule marrom, uma casca marrom, né? São aclorofiladas, porque já morreram, já não tem mais uma função de geração de energia, elas têm mais uma função de revestimento mesmo, de proteção do indivíduo, tá? E dispostas em uma única camada. Normalmente elas morrem porque elas começam a ter uma função e elas começam a acumular cutícula, ou cutina, né? Ou queratina, ou cera, e aí isso faz com que aquela célula não consiga mais respirar, e aí por isso ela morre, tá? Camada ou cutinizadas, né? Camada de cutina ou cutícula, que é uma secreção da epiderme impermeável a água e gases. Ser impermeável significa dizer que ela não permite a passagem nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. É impermeável, né? Como a gente quando veste uma capa de chuva. A água não entra para dentro do nosso corpo. E se a gente, de repente, estiver com a capa de chuva e começar a caminhar muito, a gente vai perceber que a gente vai suar. Por quê? Porque o tecido não está permitindo que o nosso suor saia para fora, né? Passe as camadas de permeabilização do casaco, tá? A mesma coisa acontece na planta, tá? Só que isso é natural, nós temos que nos agasalhar. Então pode modificar-se gerando anexos como pelo, escamas, acúlios, papilas, estômatos e datóides, tá? Nós vamos ver isso com mais calma mais para frente. Então os tecidos de revestimento, importante vocês fixarem que eles podem sofrer diferenciações, especializações, né? O que a gente chama de diferenciação. É formado por uma camada de cutícula ou cutinizadas, né? São achatadas, tem menos superfície para ter menos contato com o ar, né? Tá? E é uma única camada, certo? Então, sistemas de revestimento. Então, nós temos aqui unicelulares, pluricelulares ou glandulares, né? Então, vamos ver os pelos ou os tricomas que saem da epiderme, que sai dos tecidos de revestimento, né? São expansões epidérmicas, então pelos ou tricomas são expansões epidérmicas, diferentes de espinhos, né? Aqui nós também vamos ver que tem os acúlios, né? Então podem ser unicelulares ou pluricelulares, possuem diversas funções e formas, então a gente está vendo aqui que existem várias funções e formas dos pelos. Alguns pelos são de proteção contra inimigos naturais, outros são de eliminação de odores para atrair os insetos para polinização, outros são para proteger, né? Outros têm um líquido urticante, um líquido que irrita a pele do inimigo, da pessoa, né? Que tocar aquele vegetal, então vai liberar por uma glândula, vai liberar um produto químico que vai causar alergia ou no ser humano ou em qualquer outro animal, tá? Então nas raízes para absorção, então os pelos nas raízes absorvem a água, absorvem sais minerais, né? Ou glandulares, que eu acabei de falar, como por exemplo a urtiga, né? Dispersão em sementes, então alguns
mais sementes possuem pelos. Para quê? Para que elas tenham maior contato e possam se dispersar no local onde vivem, no habitat onde vivem, tá? Ou regular a perda de água. Então, alguns pelos fecham algumas estruturas da célula, formando-se então através da expansão daquela célula para evitar a transpiração, tá? Ou evitar a perda da água, tá? Escamas são tricomas modificados, auxiliam no controle da perda excessiva do líquido, tá? Então todos os tecidos de revestimento sempre vão ter essa função de controlar as entradas e saídas de gases, controlar a entrada e saída de água, né? Afastar alguns animais, vão ter poder de cicatrização muitas vezes, tá? Em epífitas, por exemplo, atuam na absorção da água, as escamas, tá? Então, nas epífitas, que são aquelas plantas que ficam nas árvores, elas têm umas escamas que são para absorver mais água, tá? Ou podem ser na forma de papilas, formações onduladas, aspecto aveludado, como é o caso desse pepino, né? Aveludado de pétalas, ou em xerófitas, né? Estão cobertas de ceras, protegendo contra a luz e perda excessiva da água. Então, por exemplo, nas folhas ou nas pétalas das flores, quando a gente toca uma rosa, por exemplo, ou outras flores, a gente sente como se fosse uma sensação de veludo, de delicado. São glândulas que estão ali, são papilas, né? Normalmente liberam odor também, ou deixam odor na nossa mão, que é justamente para atrair os insetos. Então, ou se não, lá nas xerófitas do cerrado, da caatinga, se transformam em espinhos, né? Ou se protegem com cera, para evitar a perda excessiva de água e controlar a entrada de luz, né? Podem ser também acúlios, então acúlios são tipo espinhos, né? Por que não são espinhos? Porque os espinhos vêm da mesoderme ou da endoderme. Os acúlios vêm da epiderme, então isso é bom vocês lembrarem. Acúlios vêm da epiderme, são diferenciações da epiderme, e os espinhos são da mesoderme e da endoderme, tá? São pluricelulares, resistentes e pontiagudos, defesa da planta. Não são espinhos, estou chamando a atenção de vocês aqui. Nunca errem a diferença entre acúlios e espinhos, tá? Acúlios saem da epiderme, da periderme, espinhos saem da endoderme e da mesoderme, tá certo? Estômatos, então, são estruturas localizadas nas folhas compostos por células reniformes clorofiladas, reniformes porque possuem uma forma de um rim. Então vocês estão vendo aqui onde está essa parte azul aqui, então são duas células, né? Tá? Então os estômatos são esse espaço aberto aqui e depois ele pode fechar conforme a necessidade de entrada ou saída de gases, tá? Certo? São formados por células guardas ou estomáticas. Então, onde estão essas manchas azuis aqui são o que a gente chama de células guardas. As células guardas, quando está muito úmido, elas se tornam túrgidas, elas se abrem e aí elas permitem que a planta evapore, saia, perca toda aquela água porque tem uma água em excesso. Quando não tem água, esses estômatos fecham, estas células guardas fecham e não deixam que saia mais água nem gases, tá? Certo? Então essa é a função dos estômatos, essa é a composição, ou seja, as células guardas. E delimitam o estíolo. O estíolo é esse espaço interno aqui, tá? Então, as células guardas delimitam esse estíolo. Acessórias são as células que circundam o estômato. Então, depois das células guardas, nós temos as células acessórias, que não são iguais ao resto das outras células, mas já tem uma função de proteção daquelas células guardas, né? Ou de controles daquelas células guardas. São as chamadas células acessórias, tá?
Ok, pessoal? Então, dessa forma, a gente viu as estruturas da planta, vimos todos os tipos de tecidos, de revestimento, fundamental e vasculares. Aí nós demos ênfase aos tecidos de revestimento, que podem ser de vários tipos, né? E então, o que vocês têm que fazer? Estudar, revisar, fixar conteúdo, né? Buscar na internet, conversar com colegas, pegar uma planta, ver lá, nossa, aqui tem um pelo, aqui tem uma escama, aqui tem uma papila, aqui tem um acúlio, né? Ah, isso tudo sai da epiderme. Aí pegar uma folha, colocar contra a luz, aí vocês vão ver uns buraquinhos, os estômatos, né? São estruturas dos tecidos de revestimento. Ah, nossa, por que esta folha ela é mais encerada, ela é mais dura e essa parte aqui não? É porque aqui tem mais cera, ou cutina, ou cutícula, ou queratina, né? A queratina normalmente nos vegetais, mas então tem mais cutícula e tem mais cera para proteger contra a entrada de luz e a transpiração excessiva ou a perda excessiva de água, tá? Então, pessoal, aqui nós ficamos. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. E estudem, hein? Quero vocês firmes, sabendo tudo sobre tudo de biologia. Nada de saber meia boca de nada. Saber tudo, observar, fazer que nem os antigos historiadores, pesquisadores. Estudar todos os seres vivos, todos os tipos de seres vivos. Ok? Conto com vocês e até a próxima aula. Um grande abraço.